Como organizar sua vida em 2026 sem contar para ninguém? Existe uma forma de disciplina que precede toda conquista: o silêncio. Não a ausência de som, mas a recusa em expor o que ainda é frágil. Uma vida organizada não é construída em público. Ela é moldada longe do ruído, das opiniões e dos julgamentos precipitados. A filosofia estoica trata os planos como algo sagrado. O que é sagrado é protegido. O que é protegido permanece oculto até que se torne forte o suficiente para se sustentar por si só. Falar demais sobre intenções não é confiança, é desperdício. A energia que deveria ser direcionada para a execução escapa pelas palavras e se dissipa no nada. A maioria das pessoas confunde movimento com progresso. Anunciam metas, explicam estratégias, descrevem futuros que ainda não existem. Esse comportamento cria uma ilusão perigosa de avanço. A mente recebe uma recompensa falsa simplesmente por falar. O corpo, acreditando que o trabalho já está feito, resiste ao esforço. A ação enfraquece antes mesmo de começar. Os estoicos alertaram contra essa armadilha muito antes de a psicologia moderna lhe dar um nome. O valor não se comprova pela fala. A dignidade se revela apenas pelo comportamento. Sêneca deixou essa distinção clara. A sabedoria não se demonstra pelo que se diz, mas pelo que se faz. As palavras atraem aplausos. As ações constroem a realidade. Ao revelar planos muito cedo, você abre espaço para distorções. Opiniões externas alteram a clareza interna. A dúvida se instala por meio de comentários casuais. A inveja observa silenciosamente. O que antes era preciso passa a ser contaminado por expectativas que não são suas. O silêncio impede essa erosão. Ele mantém a estrutura intacta enquanto ainda está se formando. Pense na construção civil. Nenhum arquiteto abre um canteiro de obras para críticas antes que a fundação esteja pronta. Nenhum engenheiro debate a decoração enquanto o terreno está instável. O trabalho acontece primeiro, invisível. Somente depois que a estrutura estiver sólida é que a exposição se torna segura. A mesma lei rege a ordem pessoal. Quando a vida parece caótica, quando projetos começam e fracassam na metade, quando o cansaço domina os pensamentos, a solução não é mais discussão. É se afastar de explicações desnecessárias. O ponto de virada acontece quando você para de narrar suas intenções e começa a impor estrutura em sua vida privada. O silêncio não é isolamento. É contenção estratégica. Como uma semente sob a terra, o crescimento requer escuridão antes da força. A exposição precoce mata o potencial. A paciência permite que as raízes se formem. Esta é a primeira regra. Todas as outras dependem dela. Trabalhe sem testemunhas. Construa sem alarde. Deixe que os resultados falem por si. O silêncio como proteção e o poder do plano escrito. Existe uma verdade incômoda sobre a natureza humana ainda em desenvolvimento. Nem todos desejam sua ascensão, mesmo entre aqueles que parecem amigáveis. Às vezes, a resistência vem da proximidade. Insegurança, estagnação ou rivalidade silenciosa podem levar as pessoas a desencorajar ideias que ameaçam seus próprios limites. Seu progresso se torna um espelho que elas preferem evitar. Um comentário casual, disfarçado de preocupação ou humor, muitas vezes basta para macular a clareza. A dúvida se espalha como a tinta turva a água cristalina, alterando lentamente a percepção e enfraquecendo a determinação. Essa interferência raramente é intencional. Na maioria das vezes, é projeção. As pessoas impõem seus medos como leis universais. Aquilo que elas não conseguiram alcançar torna-se, em suas mentes, impossível para qualquer outra pessoa. Sem perceber, você é puxado em direção ao teto delas. O silêncio estratégico existe para evitar essa contaminação. Trate seus objetivos como material confidencial. Estabeleça uma fase de incubação onde nada seja divulgado. Sem explicações. Sem debates. Mantenha-se em silêncio até que marcos tangíveis sejam alcançados e a confiança esteja tão consolidada que nenhuma opinião possa abalá-la. Durante essa fase, defina pontos de verificação internos e reconheça o progresso internamente. Isso fortalece a autoconfiança e elimina a dependência de aprovação externa. Documente o progresso na escrita. Um caderno tem mais poder do que elogios públicos. A escrita âncora o foco na realidade e preserva a direção. Considere o escultor. A pedra bruta, coberta de poeira e imperfeições, nunca é exibida. Ela é moldada longe dos observadores. Somente quando a forma está completa é que ela se volta para o mundo. A obra fala sem defesa. Que seus planos sigam a mesma regra. Invisíveis durante o esforço. Inconfundíveis após a conclusão.
O silêncio transforma a motivação de aplausos em propósito. A disciplina se fortalece porque o comprometimento se baseia unicamente na decisão, não no incentivo. Sêneca aconselhava movimento constante e sem pressa. O progresso não exige provas constantes. O silêncio constrói alicerces. A conclusão inspira através da evidência. A terceira lição essencial para organizar a vida é a clareza através do planejamento. A mente cria, ela não armazena de forma confiável. A maioria dos fracassos não provém da falta de habilidade, mas da ausência de direção. Sem um plano escrito, o esforço gira em círculos indefinidamente. Viver sem estrutura é como navegar sem rumo. Os ventos podem levar o barco temporariamente, mas as tempestades exigem precisão. O acaso não favorece ninguém de forma consistente. A filosofia estoica é severa aqui: entregar a direção ao acaso é convidar à perda. Apesar das inúmeras crises, Marco Aurélio escrevia diariamente. A escrita alinhava sua ordem interior contra o caos externo. Um plano escrito é uma forma de liderança pessoal. Declara intenções e rejeita a deriva. Uma ideia mantida apenas no pensamento é instável. O estresse a corrói. A emoção a distorce. Uma vez escrita, a intenção torna-se tangível. A tinta transforma a fantasia em obrigação. Esse ato transfere o desejo da imaginação para a responsabilidade. Um plano eficaz responde a 3 perguntas: o que se busca, por que isso é importante e como será alcançado. A direção evita a dispersão. O propósito sustenta o esforço. O método define a ação diária. Sem esses pilares, o silêncio por si só não basta. Com eles, o silêncio se transforma em poder. Adaptação, simplicidade e prioridade implacável. Sem respostas claras sobre o que você busca, por que isso importa e como será alcançado, não há plano, apenas desejo. O desejo por si só não constrói nada. Cria expectativa, e depois, decepção. A disciplina estoica exige estrutura, mas não rigidez. Um plano deve permanecer firme na direção e flexível no método. A vida apresenta obstáculos sem aviso prévio. As condições mudam. O que permanece constante é o destino, não o caminho. Por isso, a revisão é essencial. Reavalie seu plano semanalmente ou mensalmente. Ajuste-o sem se deixar levar pelas emoções. Essa prática aguça a percepção e evita o apego a estratégias que já não funcionam. Adaptação não é fraqueza. É inteligência em ação. A simplicidade surge naturalmente. A complexidade transmite sofisticação, mas muitas vezes esconde o medo. Estratégias sobrecarregadas paralisam a execução antes mesmo de começar. A clareza nasce da redução. Um plano sólido cabe em uma página. Poucas ações. Consistência implacável. Excelência através da repetição. Muitos evitam escrever metas porque o papel exige comprometimento. A mente perdoa atrasos. A tinta, não. Uma vez escrita, a intenção se torna passível de responsabilização. Ela pode falhar. Pode ser testada. É exatamente por isso que funciona. O comprometimento separa aqueles que falam daqueles que agem. Anote tudo. O objetivo. O motivo. Os primeiros passos. O prazo. A ação só muda a vida quando há uma direção. A 4ª lição é a prioridade. Escolha com cuidado e elimine sem piedade. Cada sim dado descuidadamente é um não direcionado para dentro. A vida moderna inunda nossa atenção com convites, ruídos e urgências artificiais. Sem vigilância, tudo se torna importante e nada ganha significado. Sêneca observou que o tempo não é escasso, mas sim desperdiçado. A correria disfarça o vazio. O movimento substitui o progresso. A produtividade é confundida com a exaustão. Imagine uma embarcação sobrecarregada. Pesada, instável, lenta. Uma onda forte é suficiente para afundá-la. Este é o custo de assumir compromissos desnecessários. Crisipo ensinava a clareza de intenção, a seleção consciente de onde investir energia. O que não serve à missão é eliminado. Notificações, exigências triviais e interrupções constantes criam a ilusão de relevância enquanto drenam a vitalidade. Para um estoico, a verdadeira prisão é a distração. A liberdade começa com a recusa. Silêncio. Planejamento. Adaptação. Prioridade. Esses princípios organizam a vida de dentro para fora. Se você se identificou com essa mensagem, escreva estoico nos comentários. E lembre-se, fale menos, construa mais e deixe que os resultados finalizem a conversa.